Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula de Geografia para os alunos do 7º ano. E na videoaula de hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, onde o tema era regionalização. Semana passada nós falamos da regionalização do IBGE, a regionalização oficial do Brasil, que tem a finalidade de administrar o Brasil através do órgão criado por Getúlio Vargas, o IBGE. E hoje nós vamos tratar de duas regionalizações que não são as oficiais, entretanto é muito utilizada para pesquisa, desenvolvimento e até mesmo nos livros didáticos, nos livros de geografia. A regionalização geoeconômica e os 4 Brasis, de Milton Santos. Bom, então vamos começar com a primeira regionalização, que é a regionalização geoeconômica. Bom, e a primeira grande diferença, que de cara já dá para ver, é que a regionalização geoeconômica, diferente da regionalização do IBGE, ela divide o Brasil em 3 regiões e não em 5. Lembrando, as regiões do IBGE é a região Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, ok? São 5 regiões. Já a região geoeconômica terá a seguinte configuração. Ela será dividida em 3. A região amazônica, a região Nordeste e a região Centro-Sul. Esta região Centro-Sul, ela unifica basicamente a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul da regionalização do IBGE, aquela que é dividida em 5. Então nós temos a união dessas 3 regiões junto com a do Nordeste e da Amazônia. Outra característica também importante de se notar é que essa regionalização ela não obedece às divisas do Estado. Bom, divisa, para quem não lembra, são as fronteiras do Estado, né? Chamamos as fronteiras de limites, quando se trata de Estado. Então, os limites, eles não são respeitados na regionalização geoeconômica, devido às características da regionalização geoeconômica. Ou seja, se lá, na regionalização do IBGE, os critérios adotados para regionalizar o Brasil eram os critérios naturais e socioeconômicos e culturais, ou seja, levava em consideração a história, a cultura, a natureza, os biomas e também a economia, aqui o principal foco será a economia, ou seja, as regiões geoeconômicas. E a gente já estudou, né? Economia é tudo aquilo que representa uma riqueza, um valor. Então, praticamente é um estudo regional das características homogêneas de cada região. Por exemplo, a região da Amazônia, ela tem toda uma homogeneidade, ou seja, semelhanças, né, naquela região, ou seja, como a população se comporta economicamente naquela região. Basicamente, a maioria da economia, ela vem do extrativismo, da Amazônia, da floresta. A gente pode ver contrastes, por exemplo, da onde vem a maior parte da economia do Centro-Sul. Boa parte da economia do Centro-Sul, ou seja, da região onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também a agropecuária moderna, conectada com o globo, mecanizada do Centro-Oeste, ela está ligada a uma economia mais industrializada, o agroindustrial, ou seja, mais voltada para o mercado externo. Então, toda essa tecnologia embarcada, essa informação, ela distorce da área que basicamente sobrevive da Amazônia, sobrevive extraindo as matérias-primas, da floresta amazônica. Então, a gente tem ali diferenças, homogêneas, ou seja, igualdades homogêneas ali dentro daquela região, que explica como aquele povo do Nordeste basicamente sobrevive da economia, que vai diferenciar da região Centro-Sul e que vai diferenciar da região Nordeste. Então, para resumir, cada região vai ter uma homogeneidade, ou seja, vão se comportar de maneira mais ou menos igual na economia. A regionalização geoeconômica ela foi proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Geiger. Repare que em 1967 é um pouquinho antes de 1969, que foi a data da criação do IBGE pelo presidente Vargas. Em 69 foi criado o IBGE e em 70 foi feito a regionalização do IBGE. Então, meus amados, já podemos reparar que a regionalização geoeconômica ela foi criada até mesmo antes da regionalização do IBGE, proposta por Pedro Geiger. E a finalidade, ela se baseava nos processos históricos da formação do território brasileiro, levando em consideração a industrialização e seus efeitos. Ou seja, a região Centro-Sul
por receber a industrialização ali a partir da década de 30, né? Estudamos Vargas e depois Juscelino Kubitschek, essa região ela foi muito mais contemplada com os serviços de comunicação, com a industrialização, ela foi muito mais contemplada com estradas, transporte, ou seja, é uma região que acabou gerando uma diferença socioeconômica com as outras. Havia um contraste muito grande na oferta de todos esses serviços, como comunicação, estradas, indústrias, empregos, e esses contrastes é que buscava a regionalização geoeconômica tentar explicar e estudar. Então podemos também entender que essa regionalização geoeconômica ela era uma consequência do processo de industrialização, ou seja, essas regiões, essas três regiões, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, eram regiões desiguais, né, na oferta de serviços, transporte, comunicação, tudo isso após a Revolução Industrial no Brasil. Bom, então vamos falar da primeira região. A primeira região é a região Amazônia, tá? Essa região da Amazônia, ela tem uma grande diferença em termos de população, tá? Ou seja, das três regiões, a região onde nós vamos encontrar o maior vazio demográfico é a região da Amazônia. Uma outra característica, já que nós falamos essencialmente nas regiões geoeconômicas, na economia, é aquela que a gente já citou. É uma região onde o extrativismo, ou seja, a economia, basicamente ela vem da floresta, né? Quando você vê, por exemplo, uma propaganda de uma empresa como a Natura, né, anunciando os seus produtos e falando que esses produtos têm uma fonte natural, basicamente os coletores de boa parte dos produtos da Natura estão trabalhando nessa região e todo o transporte, movimentação e pessoas que ganham dinheiro ali ou são empregadas nesta região vem da prática do manejo da floresta amazônica ali. Bom, e como está aí para você na tela aí, é a maior região das três, 60% do território é ocupado por essa região. Entretanto, boa parte da população se concentra lá na região Centro-Sul, ou seja, há um grande vazio demográfico, grande vazio populacional nessa região, beleza? Compreende os estados do norte, com a exceção do extremo sul de Tocantins, né? O estado do Maranhão, o extremo norte do Mato Grosso. Lembrando, ele pega um pedaço do Mato Grosso porque ele não obedece, lembra, os limites, né? Não obedece às fronteiras dos estados, né? As divisas, perdão, né? Possui o menor número de habitantes do país, como já disse, um grande vazio demográfico, já que a floresta ocupa boa parte dessa área, tá? Em muitos pontos da região acontece o chamado vazio demográfico. A maior parte da população está localizada nas duas principais cidades, Manaus, né, que é a capital do estado do Amazonas, e Belém, que é a capital do Pará. Na economia, predomina o extrativismo animal e vegetal e mineral. Tá? Vamos entender também que o caso da Natura foi um exemplo, mas a gente também tem ali a mineração do manganês, a mineração do ferro, apesar de ter também áreas, uma das maiores áreas mineradoras do Brasil ser em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero, nós também temos grandes zonas mineradoras na região do Amazonas. A própria Petrobras atua também nessa região. E não podemos esquecer que essa região também tem um grande polo industrial. Entretanto, nós vamos estudar mais para frente que esse polo industrial ele é um polo artificial. Ele foi levado para o meio da floresta, ou seja, Manaus é uma cidade, é uma grande cidade no meio da floresta, para ocupar e manter a soberania da região. Porque seria de se estranhar muito, né? Como é que a Honda, né, a Microsoft, todas essas fábricas foram fazer no meio da Amazônia? Podia estar no Centro-Sul, afinal de contas, o professor Su já falou que a região Centro-Sul é a mais industrializada, porque as indústrias querem ficar mais próximos do seu mercado consumidor. A maior parte da população está no Centro-Sul e próximo ao mar, né? Próximo ali à costa. Entretanto, o que essas empresas foram fazer na Amazônia, a gente vai estudar mais para frente. Mas já posso adiantar a vocês, como já foi dito, para garantir a soberania da Amazônia e também, né, uma isenção fiscal. É um polo, é uma zona franca de Manaus, ou seja, uma zona livre de impostos ou com impostos reduzidos.
para que essas empresas produzam lá e gerem emprego lá naquela região para ocupar a cidade de Manaus e assim manter a soberania da Amazônia, não perder o território, manter trabalhadores brasileiros naquele território para não perder para outro país. Bom, pessoal, a próxima região é a região Nordeste. Essa região é conhecida como a região problema. Por que região problema? Porque em comparação à região Centro-Oeste, né, os contrastes sociais são muito grandes, a disparidade, os investimentos na área da indústria foram muito grandes para a região Centro-Oeste, né, Centro-Sul no caso, perdão, mas poucos para a região Nordeste. Por quê? Porque a antiga herança colonial não permitia que esses investimentos chegassem com facilidade nessa região. Uma elite, né, rural, lá da época da cana-de-açúcar, né, os grandes produtores de açúcar, né, os grandes engenhos, fazia com que essa região fosse dominada pelos coronéis. Por isso que está, por exemplo, na tela de vocês aí, né, a região Nordeste. A área de colonização mais antiga do Brasil, parte leste do Maranhão, de Minas Gerais, ou seja, o norte de Minas Gerais, a região chamada de Jequitinhonha. Essa região é um pedaço norte de Minas Gerais que faz parte da região Nordeste. Mas, professor, a região de Minas Gerais não faz parte do Centro-Sul? Beleza, vamos entender que essa regionalização ela não leva em consideração os limites, ou seja, as divisas do Estado, as fronteiras, né? As fronteiras do Estado não são respeitadas. As características comuns da região, elas são embarcadas na região, ou seja, a homogeneidade. E o norte de Minas Gerais, ele se parece muito com, por exemplo, com o clima semiárido, o clima da Caatinga, né? O clima do sertão. Essa região do Jequitinhonha, ela é muito parecida com o sertão nordestino, tá? Então, os problemas sociais, a miséria e a seca, ela impera nessa região, tá ok? Bom, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? O predomínio das atividades agropecuárias, mas nós já estudamos isso em aulas anteriores. A agropecuária de lá não é aquela agropecuária mecanizada, uma agropecuária com um grande investimento na agroindústria, maquinários pesados, uma agricultura mecanizada. É uma agricultura mais voltada para a família, agricultura familiar, pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, agricultura extensiva, que valoriza o mercado interno e não externo. Bom, e por fim, vamos falar da última região, que é a região Centro-Sul. Essa aqui é como vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é uma junção da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ela abrange Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, na região de Tocantins, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, toda aquela região, todos aqueles estados, perdão, que fazem parte ali da região Centro-Oeste. Bom, principal característica é uma região dinâmica, como está mostrando para vocês aí. O dinamismo quer dizer que é uma região que há muitas trocas comerciais, pois ela não sobrevive somente da agricultura, ela tem a indústria, o turismo, ela tem a agricultura moderna, ela tem o comércio. Então esse dinamismo econômico é uma das características dessa região. A região Centro-Sul também, ela concentra 70% da população, ou seja, é a maior região em termos populacionais de todas as três. Por quê? Porque desde a década de 30, quando começou o processo de revolução industrial no Brasil, o grande destaque dessa região, podemos dizer que também é o Centro-Oeste, que vem crescendo cada vez mais a sua economia com a agroindústria, a agricultura comercial, né? Com uma agricultura mecanizada, com a participação cada vez mais de técnicas modernas, tratores, uma plantação monocultora que visa a exportação, ou seja, não, e diferente daquela lá do Nordeste, ela está mais atrelada à industrialização. Então nós podemos dizer que esta região Centro-Sul, ela é uma região que concentra mais atividades econômicas e, por si só, ela concentra mais população e é a região mais rica entre as três, porque a maioria do produto interno bruto, PIB, vem dessa região. Por isso, cria essa desigualdade entre as três regiões.
E para finalizar, nós vamos falar da regionalização dos 4 Brasis. O grande geógrafo Milton Santos, que deu aula na USP, né, uma grande universidade em São Paulo, ele juntamente com outros geógrafos, elaboraram uma regionalização baseado na globalização. Bom, a data era 79, começo dos anos 80, e os meios técnicos científicos e informacionais começam a dominar o mundo. O que são os meios técnicos científicos e informacionais? A internet, nesta época, ou seja, no começo dos anos 80, começa a se espalhar pelo mundo, começa a se difundir pelo mundo. Então, os meios de comunicação começam a interligar o mundo, ou seja, a globalização começa a ganhar força. E é nesse cenário, no meio técnico, científico e informacional, que Milton Santos vê no Brasil 4 Brasis diferentes, ou seja, 4 realidades econômicas que destoavam um sobre as outras. Tá? Então ele chamou essas 4 regiões de 4 Brasis, mostrando o quanto essas regiões estavam ou não integradas à globalização e qual era o papel de cada região dessa sobre a mesma globalização. E para isso, Milton Santos se baseou no que era oferecido em cada região, na quantidade de empresas de tecnologias de cada região, né, de comunicações, ou seja, de empresas de telejornais, revistas, informática, telefonia, né, na construção de estrada, infraestrutura, né? Quantas empresas, ou seja, indústrias e empresas tinham em cada região, se essa região ela era mais voltada para o agronegócio, para a agricultura, se essa agricultura ela era para agricultura mecanizada, uma agricultura voltada à exportação, para a globalização no caso, ou era uma agricultura mais voltada para o mercado interno, né? Se essa região, por exemplo, o caso da Amazônia que a gente estudou nos complexos regionais, né, geoeconômicos, se sobrevivia mais do extrativismo, aonde a região, onde a população tinha mais acesso à saúde, educação, à riqueza, tudo isso foi levado em consideração. Então a regionalização, segundo Milton Santos, ficou dessa forma, né? A divisão levando em consideração, como está na tela de vocês, aí o meio técnico científico informacional, ou seja, a evolução da ciência da época, né, da década de 80 para cá. Região amazônica, estado do Amapá, Pará, Roraima, Amazônia, Acre, Rondônia, né? São regiões, né, com baixa densidade demográfica, ou seja, população absoluta baixa, que convive ali, né, que retira dali as riquezas da região amazônica, parecido lá com a região geoeconômica, beleza? Região Nordeste, estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Primeira região a ser povoada, apresenta uma agricultura pouco mecanizada, um pouco parecido também com os complexos regionais, né? Como essa região é a região mais industrializada, é a região que mais atrai também a população em busca de emprego. Por isso, ela tem a maior população absoluta das 4. É a região que mais concentra a população. É a região também que concentra os serviços, principais serviços do Brasil. Por exemplo, os centros financeiros, né? A Bolsa de Valores está em São Paulo, as sedes dos bancos, das grandes empresas, as próprias grandes empresas, né? Os aeroportos, estradas e todo aquele sistema de informação, os telejornais, revistas, ou seja, toda a infraestrutura que hoje em dia nós chamamos de meio científico informacional, que ajuda a unificar as informações, os povos, que ajuda na globalização, ela se concentra mais nessa região. Por isso é chamada de região concentrada, pois ela concentra basicamente a maioria de todos os serviços financeiros, bancos, indústrias, tudo aquilo que gera um PIB maior nessa região no Brasil. Bom, pessoal, essa videoaula fica por aqui e a gente se vê na próxima, tá ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.